Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho visto e ouvido muitas mensagens, muitas palavras bonitas, muitas palavras positivas, até no meio evangélico, no meio dos crentes, né? Mas eu quero te dizer que a doutrina de Cristo não é uma doutrina positivista. A doutrina de Cristo não é de mensagens positivas. A doutrina de Cristo também não é de mensagens negativistas, negativas. A mensagem de Cristo está acima de ser positiva ou de ser negativa. A mensagem de Cristo é a verdade, é o caminho e é a vida e vida eterna. Quando você fala uma mensagem positiva, positivista, ela geralmente é uma doutrina mais voltada para o espiritismo. Tenha pensamentos positivos, tenha ideias positivas, mas a questão é: quais ideias, quais pensamentos positivos eu devo ter? Então ela pode ser positiva para um e negativa para outro, dependendo do contexto de realidade de vida que cada um tem. Eu vou dar um exemplo simples aqui. O jovem se interessa por uma moça, mas o pai dela não gosta dele. Então, para ele estar com ela, casar com ela, viver com ela, ele se enche de pensamentos positivos, né? Que tudo vai dar certo, né? Que ele vai conseguir, que ele vai alcançar. Mas para o pai da moça, os pensamentos positivos dele, o pai da moça é negativo. Eu vou dar um exemplo mais pesado ainda, mais profundo. Vamos supor que o cara é drogado, viciado, ladrão, marginal, etc. Nesse contexto. E o pai que é um rapaz que não tem envolvimento com drogas, com vício, com crime, que é um rapaz formado, concursado. Tem tantas outras qualidades aí, né? Esse é o pensamento positivo do pai para a filha, que não tem nada a ver com o contexto lá daquele rapaz, mas aquele rapaz está no pensamento positivo que ele vai alcançar, né, os seus objetivos. Então, a palavra de Deus, ela não é pensamento positivo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A pessoa, ela crê que vai para o céu. Pensamento positivo. Não, quando morrer vai dar tudo certo, né? Vou encarnar depois, né? Eu vou morrer aqui, mas eu vou encarnar depois em outro corpo aqui e tal, até um dia eu me tornar perfeito, né? Um pensamento positivo. Vou me encarnar numa pessoa melhor, né? Pensamento positivo. Fala a pessoa: não, eu vou pro purgatório, né? Pensamento positivo. Vou ficar um tempo lá no purgatório, que eu não fui muito bom aqui. Não, eu não vou pro purgatório porque eu fui uma pessoa muito boa, eu fui uma pessoa muito correta, eu fiz muita caridade, eu ajudei muitas pessoas, né? Então, eu ajudei até lá o pastor lá daquela igreja lá evangélica, eu também ajudei o padre, né? Ajudei o pessoal lá budista lá, eu sou uma pessoa muito caridosa, então meu pensamento positivo, que tudo vai dar certo quando eu morrer, né? Deus vai me aceitar lá, porque eu sou uma pessoa boa. Pensamento positivo. Mas a Bíblia ensina que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo, sem a doutrina do arrependimento,
da confissão do Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma, não adianta ter pensamento positivo. O único meio de alcançar a salvação da alma é em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. Você confessando com a sua boca que crê que o Senhor Jesus veio como homem, morreu como homem, ressuscitou ao terceiro dia. Você crê que você é um pecador injusto, porque todo pecado é injustiça, e você precisa de justificação. E essa justificação, ela veio pelo sacrifício de Cristo. Quem crê nessa mensagem está salvo. Biblicamente, quem não crê está condenado. Não adianta, na hora da morte, se encher de pensamento positivo. A pessoa pode se encher de pensamento positivo do jeito que for, que não vai pegar um vírus, mas ela pode falecer atropelada através de um assalto, do infarto, de um derrame, ou de qualquer outra coisa que possa levar à morte. Pode subir num telhado, na escada, cair, quebrar, enfim, existem várias formas da pessoa partir daqui. Mas só existe uma forma da pessoa partir salva. E a única forma é se arrepender dos pecados e tomar Cristo para si, de uma forma pessoal, como único Senhor e Salvador da sua alma. A palavra de Deus, a doutrina de Deus, pode ser boa para quem crê e ruim para quem não crê. Então, essa questão de pensamentos positivos, né? Quais são esses pensamentos positivos? Estão de conformidade com a doutrina do arrependimento, da confissão, da conversão em Cristo como único Senhor e Salvador? Concordam esses pensamentos positivos? Concordam com essa mensagem? Seus pensamentos positivos concordam com a doutrina, com o plano de salvação de Deus para a humanidade? Porque se os pensamentos positivos não têm Cristo como único Senhor e Salvador, para Deus são pensamentos negativos. Por mais que tenha boa intenção, por mais que tenha caridade, por mais que tenha sentimentos bons, porque a fé, ela está acima de ser um sentimento. Porque sentimento, quando as coisas vão bem, a gente se alegra. Quando as coisas vão mal, a gente se entristece. A fé está acima do que possa acontecer ou não a nosso favor. A pessoa está alegre no Senhor, ainda que a videira não floresça. Ainda que a videira não floresça, a pessoa se alegra no Senhor, pela comunhão com Deus que está em Cristo. Como a pessoa pode se alegrar em Deus se não tem Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma? Há texto de um homem chamado Cornélio. Ele praticava boas obras, ele fazia caridade, ele orava. Ele ainda não tinha recebido Cristo como único Senhor e Salvador, mas ele cria que o Messias viria. Quando Pedro foi lá ensinar para ele que Cristo já havia vindo e morrido e ressuscitado, ele creu. Ele aceitou a mensagem. Então, quando a pessoa está na ignorância, não tem conhecimento, mas ela tem um conhecimento que viria um Salvador, um Redentor, e quando a mensagem chega, recebe, filho da verdade. Diferente dos religiosos da época, eles falavam que havia um Salvador, um mediador, mas eles não creram, eles não criam, eles falavam de algo que eles não acreditavam, porque o interesse deles era só nesse mundo.
Os pensamentos positivos deles eram só para as riquezas deste mundo, para as alianças com este mundo, para alcançar os favores deste mundo. Tanto é que quando a mensagem veio, não na letra, mas na carne, e no sangue, e na pessoa de Cristo, eles não receberam a mensagem. E quando eles não receberam a mensagem, eles confirmaram que eles eram filhos da mentira, filhos de Satanás. Porque todo aquele que não recebe Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, está confirmando que é filho da mentira, que não pertence a Deus, que não é de Deus. Porque quem é de Deus, pertence a Deus, recebe o que vem de Deus. E o que vem de Deus, de dentro de Deus? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não nasceu do pó da terra. O Senhor Jesus Cristo já existia no céu antes da fundação do mundo. O Pai estava nele e ele estava no Pai. E ele saiu de lá para vir para cá, para pagar o preço dos pecadores que creem. Não é de todos que ele pagou, porque senão todo mundo ia para o céu. É dos que creem, dos que ouvem a mensagem de Cristo, sobre Cristo, e a recebem e aceitam ele como único Senhor e Salvador de suas almas. Esses são os perdoados, esses são os justificados, estes são os salvos, que receberão diante de Deus uma coroa de justiça, uma coroa incorruptível, uma coroa de glória, de honra e de louvor, simbolizando a vitória contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. O Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas, para que aqueles que creem possam vencer também. Da maneira que ele venceu, é a maneira que nós podemos vencer. Sem a verdade, sem o caminho, sem vida eterna, é só condenação eterna, perdição eterna, separação eterna de Deus. Porque a comunhão com Deus, com o seu reino e com sua justiça, está em Cristo. A oração do Pai Nosso fala assim: que venha o teu reino e venha a tua justiça. Que venha o teu reino e venha a tua justiça. Sabe como veio o reino e a justiça de Deus? Pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o Senhor Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Para todo aquele que crê nessa mensagem viva, e viva para sempre, uma prosperidade eterna, uma saúde eterna, uma segurança de todos os males eterna para os vencedores, para aqueles que perseverarem até o fim na confiança de Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Morava em Cesárea um oficial do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regime italiano. Ele era um homem religioso e tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade e era um homem de oração. Certa tarde ele teve uma visão, enquanto estava bem acordado. Eram mais ou menos 3 da tarde, e nessa visão apareceu um anjo de Deus que veio na direção dele. Cornélio, disse o anjo. Cornélio ficou olhando para ele, cheio de medo. Que quer o Senhor? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu. As suas orações e suas obras de caridade foram observadas por Deus. Agora mande alguns homens a Jope procurar Simão Pedro, que está hospedado com Simão o curtidor, na beira da praia, e peça quem venha visitar você. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos criados da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda pessoal.
disse o que tinha acontecido e mandou todos a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Era meio-dia e ele estava com fome. Porém, enquanto preparava um almoço, teve uma visão: o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, seguro pelas 4 pontas, que descia no chão. No lençol estava toda espécie de animais, répteis e aves, alguns proibidos como alimento para os judeus. Então uma voz diz: vá matar e comer qualquer um deles que você quiser. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois eu nunca em toda a minha vida comi tais bichos, porque eles são imundos pelas nossas leis judaicas. A voz falou novamente: não contradiga a Deus. Se ele está dizendo que alguma coisa se pode comer, é porque se pode. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi puxado para o céu novamente. Pedro ficou muito desconfiado. O que poderia significar a visão? O que deveria ele fazer? Nesse exato momento, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se do lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão Pedro. Nesse tempo, enquanto Pedro estava tentando resolver o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: chegaram aqui 3 homens para falar com você. Desça para encontrar os 3 e vá com eles. Vai tudo bem. Fui eu que mandei todos aí. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. E agora, que querem? Então eles contaram a respeito do oficial romano Cornélio, homem bom e religioso, de bom nome entre os judeus. E como o anjo tinha mandado aquele o Senhor buscar a Pedro e dizer que viesse e falasse a ele o que Deus queria que fosse feito. Então Pedro convidou os 3 para entrarem e ser seus hóspedes aquela noite. No outro dia, foi com eles, acompanhado por alguns outros crentes de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio caiu ao chão diante dele em adoração. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus. Então ele se levantou e os 2 conversaram durante um momento. E depois entraram onde os outros estavam reunidos. Pedro falou: vocês sabem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um estrangeiro, mas Deus me mostrou numa visão que eu nunca devo pensar que alguém é indigno da minha companhia. Por isso eu vim logo que fui procurado. Agora, digam o que querem. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem estava em minha frente vestido com um manto brilhante. Ele me disse: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Mande agora alguns homens a Jope chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão, um curtidor, na beira da praia. Por isso, imediatamente eu mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora nós estamos aqui, esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que ele lhe ordenou que nos falasse. Então Pedro respondeu: vejo bem claramente que os judeus não são únicos preferidos de Deus. Em cada nação, ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da boa nova para o povo de Israel, de que há paz com Deus por meio de Jesus, o Messias, que é Senhor de toda a criação. Esta mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando com João Batista na Galiléia. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando todos que estavam possessos de demônios, porque Deus estava com ele. E nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e em Jerusalém, onde foi morto numa cruz. Mas Deus ressuscitou seu filho 3 dias depois e mostrou Jesus a certas testemunhas que o mesmo Deus havia escolhido antes. Não ao público em geral, porém a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. E ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte e testemunhar que Jesus foi feito por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crê em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse destinada também aos não-judeus. Porém, não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: alguém pode deixar de querer que eu os batize, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós?
Assim ele fez, e os batizou no nome de Jesus, o Messias. Depois disso, Cornélio pediu para Pedro ficar com ele diversos dias. Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 48.